Olá, colega crocheteira, tudo bem com você? O que você anda fazendo de crochê nota 10? Conta aí pra mim. Agora eu vou me apresentar para você que está me assistindo pela primeira vez. Aqui é Olga Nogueira e você me encontra aí nas redes sociais como Olga Nogueira Ensina. Você vai me encontrar no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Pinterest. Tem muitas dicas, muitas técnicas bacanas aí de crocheteira nota 10. Não perca a oportunidade, passa lá e confira. Bom, hoje eu vou falar sobre bolsa. Como fazer o fundo da bolsa perfeito? Como começar? Por quê? Veja bem, eu vejo que as pessoas ficam muito preocupadas. Bom, vou escolher aquele modelo, bom, que tipo de linha, aí fica naquela, escolhe a linha, mas tem uma coisa muito importante que a gente precisa se preocupar. Não só para iniciar uma bolsa, mas também para iniciar uma blusa. E falar em blusa, aqui está a blusa Mari, linda e maravilhosa. Bom, voltando aqui para as bolsas. Então, o início de uma peça de crochê é muito importante, porque se você não souber desenvolver bem, não começar bem um trabalho, isso vai comprometer toda a estrutura do trabalho. E eu vou te mostrar na prática como isso funciona, porque um bom trabalho está também desde o início ao fim, um bom acabamento, enfim, tem que ver, é um conjunto de coisas que envolve para você desenvolver peças de crochê nota 10. Desde o momento que você escolhe o material, desde o momento que você escolhe o modelo, o tamanho, tudo isso influencia. A forma como você começa. Então, você vai iniciar o trabalho, tem os critérios. Que tipo de agulha você escolhe? Bom, falar em tipo de agulha, vamos embora aqui já falando, digamos, de agulhas. Bom, aí fica aquele dilema. Que tipo de agulha escolher? Você pega o fio, você pode pegar um fio de barbante, coloca a agulha assim próxima. A linha não pode ser mais grossa que a agulha, pode ser mais fina, mas nem tanto, tá? Então, se você tem dúvida, se alguém te orientou e ainda você ficou com dúvida, faça um teste. Pegue a agulha, faça isso, faça um pedacinho, vê se com aquela agulha, com aquele ponto, está confortável para você fazer o crochê sem desfiar. Isso aí é uma técnica, é uma dica super valiosa para você. Bota assim, coloca os dois juntos. Por exemplo, esse aqui, observe. O fio, ele é mais fino que a agulha. E também tem essa parte aqui, justamente, essa parte aqui do gancho. Vê se, porque às vezes a gente compra agulha, eu compro muita agulha. Principalmente a de metal, porque eu gosto muito da agulha de metal, apesar de eu fazer muito com barbante, justamente isso aqui, porque descansa a mão. Mas a agulha é muito importante também na execução do trabalho, para não ficar desfiando, porque às vezes a gente compra sendo da mesma marca, mas a gente fica testando uma agulha ou outra, entendeu? E às vezes sendo da mesma marca, com a mesma numeração, tem sempre diferença. Então você tem que também escolher isso aqui. Bom, agora vamos aqui a uma coisa que interessa. Porque eu vejo as pessoas dizer, poxa, eu tenho um curso na internet, tem os gráficos lá na internet, a pessoa colocou o passo a passo, dela está perfeito. Mas o meu não está perfeito, o que aconteceu? E às vezes a pessoa também traz para mim, olha, eu não consegui fazer, e a pessoa fica angustiada. E às vezes desiste até de fazer aquela peça que ela tem condições de fazer. O que precisa é um pequeno ajuste no início da peça. Porque isso influencia. Veja bem, ela faz a corrente e no início logo da peça, a peça fica desse jeito.
Observe aqui, eu fiz uma simulação. Aqui está a corrente, eu usei um cordão. Tem um cordão que eu faço que fica bacana nos trabalhos. E aqui eu fui desenvolvendo, fiz uma carreira de ponto baixo e outra de ponto alto. Observe como ficou inclinado. Olha que inclinação. Os dois teriam, eu estou esticando, ele não está indo, então tá uma curva. Pense nisso, isso aqui no fundo de bolsa, porque no fundo de bolsa você vai fazer aquele modelo oval, tipo isso aqui. O fundo da bolsa é para ficar desta forma, oval, retinha. E aí você começa, a primeira carreira já tem o quê? Encolhe para um lado, ele encolhe. E aí se você for colocar mais uma carreira desse lado, ele vai o quê? Encolher mais ainda. O que é que vai ficar parecendo? Aquele maracujá murcho. Ou senão você faz a bolsa e fica, digamos assim, parecendo aquela lombada, muita lombada, entendeu? Não fica aquele fundo de bolsa retinho. Então, isso aqui é uma dica super valiosa. Na hora de você começar o trabalho, para não acontecer isso, observe. Se você esticar nesse lado, olhe como é que fica. Há uma inclinação muito grande, está justamente aqui. Se você puxar desse lado, ele não vai. Então, desse lado está sobrando, desse lado está faltando, encolhendo. É essa estrutura que você quer para o fundo de sua bolsa? Então, muita gente desiste de fazer bolsa com fundo, digamos, oval, porque fica belíssima as bolsas. Olhe para isso aqui. Vou mostrar rapidamente. Eu estou fazendo essa bolsa. Aqui é uma bolsa. Olha o fundo. Lógico que aqui ainda vou botar, digamos, ainda vou colocar uma parte por dentro, um revestimento para ele ficar retinho. É para ficar dessa forma. E ainda não tá bom aqui, entendeu? Porque falta um revestimento. Aqui é uma peça grande. Então, a tendência, digamos, no manuseio acabou ficando assim um pouco. Mas é para ficar retinho. Então, para você fazer um fundo de bolsa oval, para fazer uma peça bonita, olhe por dentro como é. Eu ainda vou fazer o revestimento. Então, você deixa de fazer uma coisa bonita, porque logo no início do trabalho você encontrou dificuldade. E aí acabou desistindo de fazer essa peça. Então, agora chegou o momento de você desenvolver e muito bem as suas peças. E começando pela corrente. Porque aqui você não vai ter um fundo de bolsa. Não sei nem o que é que você vai ter. Tem gente que não tem nenhuma preocupação, digamos, fazer o fundo de bolsa. Fundo de bolsa ninguém vai olhar, ninguém vai ver. Então, seu produto não é de qualidade. Então, pense nisso. Então, a gente tem que pensar na qualidade desde o pequeno ponto que a gente dá na corrente até o acabamento final. Então, isso aqui vai deixar de existir, porque você vai fazer fundo de bolsa para ficar assim. Fiz um pequeno aqui fundo de bolsa, mas não é desse tamanho não. Somente para mostrar a você a diferença. Observe. É para ficar assim, retinho. Certo? Então, para você ter um fundo de bolsa dessa forma, você só aumenta nessa parte daqui superior e nessa inferior. Na lateral não aumenta. E a corrente, que é a principal chave, de um bom trabalho. Então, aqui está. Agora, veja bem, isso é uma dica super valiosa que você segure ela aí. Segure essa dica porque vai te ajudar não só nas bolsas, mas também para desenvolver outras peças de crochê que precisa, digamos, quando você inicia uma blusa, você precisa de
começar. Que eu vejo gente que faz a blusa e, digamos, na parte justamente da bainha fica o quê? Aquele negócio encolhido. Ela desenvolve a peça, a parte ali embaixo, na parte do quadril, é bem apertado e depois a peça se alarga, porque ela não teve esse cuidado. E a bolsa também não é diferente. Observe. Então, quando você fizer uma corrente, aqui está a corrente, tá? Quando você fizer a corrente, você tem que pensar que aquela corrente, você vai fazer pontos de crochê nos dois lados. Isso é para você fazer este ponto, este formato oval. Oval também, o redondo já não se enquadra, porque o redondo, o fundo da bolsa é redondo, porque tem aquelas técnicas, aquelas dicas, todas que eu já deixei aí para você em outro vídeo, tá? Já expliquei, inclusive já expliquei como aumenta também essa parte oval, porque aqui é a metade de um redondo, é a meia lua, tá? Já expliquei também sobre isso, mas agora estou aqui frisando, retomando essa parte justamente para que não fique nenhuma dúvida. Principalmente nessa corrente aqui central. Então, se você vai fazer um fundo de bolsa oval, precisa observar o seguinte, que a corrente que você vai fazer aqui, então, nela vai ter ponto dos dois lados da corrente. Então, uma hora vai passar o ponto nesse lado daqui que já passei, fiz até com ponto alto. O lado da corrente é esse de cá, viu, gente? E deixei uma ponta aqui, mas o lado da corrente é esse. E aqui tá o ponto alto. Botei ponto alto para facilitar a visualização. Mas fundo de bolsa você não faz com ponto alto, você faz com ponto baixo. O ponto baixo pode ser um ponto baixo simples, pode ser um ponto baixo centrado para poder ficar bem firme, reto. Então, quanto mais qualidade você colocar no seu produto, mais fácil fica o quê? Para você executar um bom trabalho, fica mais fácil também para você ser reconhecida pela sua cliente. Não, o produto dela é de boa qualidade, tá? Então, você tem duas formas de fazer o fundo oval. Vamos aqui para concluir essa parte. Bom, você faz a corrente e pense o seguinte, que aquela corrente que você vai fazer, você está a corrente aqui. Deixa eu fazer aqui. Fazer rapidamente para mostrar. Eu vou fazer uma corrente aqui e vou pensar que será o que para o fundo de bolsa. Então, essa corrente eu vou trabalhar em forma oval. Então, eu vou colocar pontos desse lado, ponto baixo desse lado e pontos baixos também desse lado. Então, se eu vou fazer uma corrente normal, eu vou pensar, digamos assim, não, vou fazer uma corrente. Mas não é uma corrente qualquer, porque eu vou colocar pontos dos dois lados. Esta é uma dica super valiosa aí para você colocar nos seus trabalhos. Não esquece, viu? Eu quero ver esses trabalhos bonitos aí de crocheteira nota 10. Vamos aqui? Então, você vai fazer uma corrente e vai deixar de uma forma que você vai colocar pontos desse lado e vai colocar deste lado. E como achar esse ponto exato dessa corrente? A corrente ou cordão que você fizer. Como fazer para achar esse ponto exato? Bom, aqui eu fiz a simulação. Eu fiz a corrente e vou... Faz um pedaço pequeno assim. E aí você estica. Você estica. Então, os dois têm que esticar na mesma proporção que eu esticar essa parte daqui, eu tenho que esticar aqui. Então, isso é o ponto que você vai encontrar para colocar aí justamente nesse oval que você vai fazer para a sua bolsa. E até para quem faz tapete também. Tem muitos tapetes ovais aí, que aí às vezes fica justamente retendo no início dessa carreira.
E aí fica retendo o trabalho, travando o trabalho, encolhendo, parecendo um maracujá murcho, né? Então, então é isso. Então você tem o cuidado de fazer esta corrente, faz ela mais folgadinha, experimenta, faz um pedacinho. E aí você estica. Por quê? Aqui, se você está na mesma proporção dessa aqui da carreira de ponto alto para esta aqui, ou do cordão, ou da corrente que você fez, se você estica assim, está na mesma proporção, isso aí é o ponto exato que você precisa para fazer aí nas suas peças de crochê, fundo de bolsa, todos os pontos assim que você trabalhar o oval que vai precisar. A primeira carreira sempre precisa de o quê? De uma corrente, de um cordão para iniciar o trabalho. Tranquilo? Eu acho que com isso muitos problemas serão resolvidos aí para, digamos, não ter muito maracujá murcho. Bom, então aqui, além disso, aí você aqui, o oval, ponto alto, essa ponta aqui, se eu for trabalhar com ponto alto, é uma quantidade de aumento. Se eu for trabalhar com ponto baixo, é a metade. Se for ponto alto, aqui, justamente nesse canto, se for ponto alto, são 6 pontos. Se for ponto baixo, são 3 pontos de aumento. Tá? E outra coisa, e aqui você precisa fazer, digamos, também uma coisa bacana que eu vou te mostrar agora. Outra dica de crocheteira nota 10. Que tal deixar aquele fundo de bolsa? Observe. Que aqui tem uma carreira justamente central. É justamente para fechar aqueles pequenos buraquinhos que ficou da corrente. Então, deixar mais arrumado, colocar mais um detalhe. São pequenos detalhes, pequenas coisas que a gente pode fazer para embelezar, para deixar nossos trabalhos mais bonitos, de crocheteira nota 10. Bom, aqui eu deixei essa ponta. Quando você fizer, digamos, um oval, você deixa uma ponta de corrente grande ou tamanho suficiente para o quê? Fazer este acabamento no fundo da bolsa. Então, o que é que você faz? Você pega essa corrente, aqui está o lado direito virado para mim, o lado de fora. Aqui está o lado de dentro. A linha está na parte de dentro. Eu vou colocar a agulha e vou puxar para o lado de cá. Quando eu puxo, eu vou passar para o espaço seguinte e vou puxar mais uma vez. E esse movimento vai e vem é parecido não, é uma corrente, sendo que entre a linha que está atrás e a agulha que está na frente, eu estou fazendo um trabalho que uma corrente. Olhe para isso. Aqui está a parte de trás. Eu estou aqui na parte da frente, puxando e fazendo o quê? Uma corrente. E entre a linha e a agulha, entre a agulha e eu que estou segurando a agulha, está o quê? Justamente o fundo da bolsa. O pequeno fundo de bolsa, que não é fundo de bolsa, é só uma simulação aqui. E o resultado faz toda a diferença no seu trabalho. É um detalhe muito bom. Aqui ficou a parte de trás. Bom, esta aí é uma dica maravilhosa para você incrementar aí seus trabalhos. E tem outra coisa, se você não quer fazer o fundo de crochê, fazer o fundo de suas bolsas de crochê, quer fazer um igual a esse, olha que coisa bacana, gente, fica. Eu fiz o mesmo acabamento no fundo dessa bolsa. Veja bem, aqui está, eu comprei no site,
Muito, muito bom isso aqui, trabalhar com isso aqui, fica firme. Aqui a parte de fora, aqui a parte de dentro. E aí você vai fazer, você pode usar barbante, você pode usar fio náutico, você pode usar fio de cetim, que muita gente chama rabo de rato, né? Fio de cetim. Esse aqui é o número 2 milímetros, sei lá, mais ou menos isso, é o número 2. Eu chamo logo de número 2. Olha como fica bacana. É o ponto baixo centrado. E o que eu quero mostrar para vocês, olhem para isso, a qualidade do trabalho é outra, gente. Quando você coloca um fundo desse, quando você faz o fundo da bolsa de crochê com ponto baixo, não faça com ponto alto não, porque o resultado não é o mesmo, vai ficar muito molengo, principalmente quando trabalha com barbante, né? Linha de algodão. Eu tenho trabalhado um pouco com fio náutico. Fio de malha, eu acho que, não sei, só quando a gente acha um fio de boa qualidade. E olhe lá, né? Eu gosto muito do fio levinho. E se a gente fizer, digamos, uma bolsa bem trabalhada, com muitos detalhes, grande, fica pesado determinadas malhas. E eu acho que aquela malha fria, né, fica um trabalho divino. Mas existe uma coisa aí que dificulta, é justamente ficar muito pesada. O trabalho fica belíssimo. Então, aí o fundo das suas bolsas, agora você pode usar as duas formas, porque eu vejo pessoas que têm dificuldade justamente de desenvolver um bom trabalho por conta dessas coisas que atrapalham. A execução do trabalho começa no início. Então, quando você começa bem uma peça, quando você já pensa, digamos, como vai ficar aquela peça, aquela blusa, entendeu? Como vai começar, entendeu? Pense que você não pode deixar aquela corrente apertada. Você tem que deixar ela mais folgadinha, depois coloca um acabamento. O fundo da bolsa, você tem que pensar que os dois lados da corrente, você vai fazer a corrente central, os dois lados você vai passar linha ali, vai passar agulha. Se você botar muito apertado, passa um com esse aqui. Passa um e já fica, digamos assim, já com essa inclinação, já, digamos, já encolhendo. Pense no trabalho desse, que coisa ruim. E eu vejo gente, algumas alunas minhas, disse assim, eu não quero fazer bolsa com fundo oval, não. E fica horroroso, fica encolhendo, fica um maracujá, entendeu? E aí não dá certo. Então, e agora? Me conte aí. Estas informações foi importante para você? Se foi importante, coloca aí nos comentários, vamos socializar, vamos interagir, beleza? E tem outra coisa também que eu queria mostrar para vocês. Que eu vejo a dificuldade da pessoa e às vezes a pessoa, digamos, está naquela linha para desenvolver um bom trabalho, mas as barreiras às vezes atrapalham demais. E essas barreiras levam a um lugar, digamos, limitado. Limitado e às vezes assim, naquele lugar limitado, ainda com sérias dificuldades. Então a gente tem que pensar num conjunto de ideias, de dicas, de técnica para poder ter esse jogo de cintura e desenvolver um bom trabalho. Bom, se a pessoa tem dificuldade de fazer bolsa com fundo oval, ou não encontra aí na sua região um fundo digamos, já pronto como este. Porque tem uns fundos de couro que fica muito molengo também, tá? E outra coisa, esse daqui custou uma média de R$ 8, R$ 9, dependendo do dia que eu compro, que tem promoção. Não é caro não, é baratinho. Pode resolver seu problema, no caso, se for fazer, digamos, os fundos ovais. E até mesmo redondo, porque às vezes também a pessoa tem um grau de dificuldade para desenvolver o redondo. Então,
voltando aqui, então, essas pessoas que quer fazer, digamos, bolsas, mas aí ainda encontra dificuldade, aí começa a fazer aquelas bolsas sem fundo, aquela bolsa reta, tipo essa aqui. Aqui é uma bolsa de mão, mas a pessoa também pode fazer ela para, digamos, deixar, digamos, com a alça, para usar com alça. Não tem fundo, observe. E eu faço minhas bolsas assim, toda trabalhada, forrada. Aqui é um bolso. Eu vou mostrar a vocês porque eu estou dizendo que pode colocar para tirar colo também. Então, coloque qualidade aí no seu trabalho, coloque esses acabamentos, esses acessórios, aí o seu trabalho será muito mais valorizado. E aí, voltando aqui. Então, você que quer fazer, digamos, a bolsa com fundo oval, mas não sabe fazer o fundo de crochê, não acha o fundo já pronto para prender. E aí parte para fazer bolsas assim sem fundo. E aí às vezes faz uma corrente e aí aquele início de bolsa também fica, como posso dizer, não fica adequado, não vou dizer nem feio, não fica adequado para um fundo de bolsa perfeito. E o que fazer para corrigir? Aí faz aquele ponto aqui, depois vem e aí o desenvolvimento fica um pouco complicado. O acabamento do fundo da bolsa não fica assim bacana, arrumado, bonito. E o que fazer para fazer uma bolsa dessa? Agora eu vou te dar uma dica maravilhosa, como fazer uma bolsa assim como essa. Você vai fazer uma corrente, já até prendi aqui. Você, digamos, vai começar e aí faz aquela corrente, depois você vai rodando aqui e o fundo fica um pouco comprometido. Bom, a dica que eu vou dar para você fazer uma bolsa dessa, para facilitar seu trabalho, manuseio, na hora de começar a fazer isso, e às vezes dá aquele, sabe, enche o saco. Então, isso já aconteceu comigo e aí eu descobri o que? Eu faço isso aqui. E aí eu vou fazendo em volta, vou fazendo e deixo uma ponta de linha, eu faço sem nenhum corte. Deixo uma ponta de linha grande, porque quando essa bolsa estiver, eu vou fazer ela aberta, assim, aberta dos dois lados. Aberta aqui nessa parte onde eu vou colocar o zíper e aberta também aqui. Porque se eu fiz aqui uma rodinha e eu vou trabalhar em volta até ter, digamos, a altura suficiente da bolsa. Quando eu tiver a altura suficiente da bolsa, eu não vou fechar o fundo, vou deixar ainda aberto. Aí eu vou colocar os acessórios, vou colocar tudo, vou colocar o forro, porque também fica fácil passar a mão justamente nessa abertura aqui para poder colocar o que? Os acabamentos, colocar o zíper. E aqui é uma das coisas, eu posso até fechar antes do zíper, antes do forro. Aí depois, aquela ponta de linha que eu deixei, aí eu vou fechar. Então isso aqui, ó, eu fechei depois que essa estrutura toda estava pronta. E aqui eu vim com agulha de mão, fechando. Uma agulha de mão, vírgula, uma agulha de tapeçaria, porque aqui a linha é grossa, tá? Então, aí depois que eu fechei aqui, o trabalho rende muito mais, gente. Fica muito mais fácil para você desenvolver o trabalho. Que essas dicas e essas técnicas de crocheteira nota 10 não é só para deixar um bom acabamento na sua peça, mas sim também para facilitar o seu trabalho. Então, estabeleça um padrão de facilidade para você executar umas peças de boa qualidade, porque aqui eu sanei dois problemas. O primeiro era justamente na hora de eu fazer essa carreira vai e volta em cima de uma corrente fina. Então, isso aí é um grau de dificuldade que
também o manuseio, justamente no início, é complicado. E outra coisa, o acabamento não vai ficar igual. Aqui fica melhor o acabamento, porque você vai fechar depois. A facilidade na hora de executar. O que é que você acha? Mais fácil fazer uma rodinha assim, vamos supor que aqui é a bolsa, depois eu vou unir essas duas partes. O que é mais fácil? Fazer em cima dessa corrente, ficar dando voltas e voltas, um manuseio ali na hora de executar o trabalho, logo esse início, é chato, muito chato mesmo, eu não gosto. Eu já fiz isso já assim e não gostava. E quando vi o acabamento, ficava péssimo. Pelo menos o meu não funciona bem, ficava feio. Agora eu não faço mais isso, eu faço assim, aberto, e faço minha bolsa de mão e depois eu vou fechar o fundo. E aí coloco os acessórios e fica assim linda e maravilhosa. E aí, crocheteira nota 10, vamos fazer muitas coisas bonitas aí, muitas peças inovadoras, beleza? Muito crochê nota 10, mostra aí pra mim, coloca aí nos comentários aí os seus trabalhos, beleza? Tá bom? Um grande beijo no seu coração, um grande abraço, bons trabalhos, muito sucesso, tá bom? Tchau, tchau!